agora eu vou focar. Aí a pessoa vai lá, reduz muitas calorias, começa a treinar todos os dias, nega todos os convites pra barzinho, pra aniversário, pra date, pra tudo. Não come mais nada do que gosta, não tem exceção alguma. Essa pessoa começa a ter resultado, vê a roupa mais folgada, vê mais definição muscular, peso na balança tá caindo, a pessoa sente que tá no controle, mas depois de algum tempo ela começa a escorregar e todo esse resultado que ela construiu vai indo por água abaixo, a frustração aumenta. Se você não conhece, você provavelmente é essa pessoa. Quando você toma essas medidas mais extremas, mais drásticas, você tem uma falsa percepção de controle. Justamente porque quando você olha pro teu prato, você vê que tem só proteína, só tem legumes, tem pouco carboidrato que dizem que é o que engorda. Aí você passa a recusar tudo que te oferecem e automaticamente você tem uma sensação de virtude maior, né? Você pensa, não, agora eu tô focado, agora, pô, eu tô na disciplina, não quero isso, eu tô aqui só com minha salada, com meu frango. Ao menos parece que você vai conquistar alguma coisa agindo dessa forma. Mas, infelizmente, eu e você sabemos que só parece, né? Uma das coisas que acontece é que com o passar do tempo, você passa a escorregar justamente porque você tá tão focado, tão focada em não comer nada que é minimamente mais calórico, que você passa a pensar em comida o tempo todo. Esse estado de alerta eternamente ligado é muito prejudicial pra você, porque isso tem um custo cognitivo muito grande. Imagina que a nossa capacidade de tomar boas decisões é um recurso muito limitado. É literalmente como se fosse a bateria do teu celular. Então, se eu tô usando o dia todo, uma hora ela vai acabar. Com o nosso recurso cognitivo é exatamente assim. Eu tenho certeza que você se lembra daquele dia que você pô, estudou muito pra uma prova, que você passou 10 horas do dia estudando e no final você não conseguia nem fazer 2 mais 2. Ou então aquele dia pesadíssimo no trabalho que te encheram de tarefa, teu chefe encheu teu saco, você chegou em casa, cara, tipo, você nem queria falar com alguém. E isso não acontece porque você tem preguiça, isso acontece porque é um recurso limitado. E como eu disse em alguns outros vídeos, inclusive no último que eu postei aqui, quando você passa muito tempo restringindo as calorias, automaticamente você fica mais saliente, você fica mais impulsivo para alimentos que são mais calóricos. É um mecanismo que fez a nossa espécie perpetuar, justamente porque há milhões de anos a gente não tinha abundância de alimentos. Então, cara, quando você vê alguma coisa calórica, era pra você comer. E isso se torna muito problemático, porque além da grande frustração, você passa a comer cada vez menos, você prejudica de certa forma os seus laços sociais e você passa a treinar mal. E cara, eu já falei disso em outros vídeos aqui também. Se você quer ter saúde muito além de um shapezinho pra você postar no Instagram, você precisa fazer musculação e precisa desenvolver músculos ao longo da sua vida adulta. É triste a gente lembrar que quando você passa ali dos 40, 50 anos, fica cada vez mais difícil você construir massa muscular. Então você deve construir antes, tentar manter nessa época, pra chegar ali depois dos 60 de forma saudável, com uma boa massa muscular. Eu falo isso pensando que eu tô perto dos 30 já, nossa. Eu acho que agora você já tá entendendo a ideia do vídeo aqui, né? Porque essa é a pior forma de fazer dieta possível. Não só por ela não trazer resultados a longo prazo, mas por ela iludir você. Tanto que, cara, muita gente vive nesse ciclo eternamente. Você com certeza, cara, eu tenho, porra, certeza absoluta que você conhece aquela pessoa que ela fala, não, quando eu quero, eu consigo emagrecer. Porra, então você não consegue, porque senão você teria emagrecido já. Esse discurso carrega uma ambiguidade imensa e uma contradição também. E isso acontece porque a gente opera sob influências do nosso ambiente. E, cara, quando você pega o Instagram hoje, você, porra, pega esse aparelhinho aqui, tu chega na internet, nas redes sociais, só tem besteira, cara. As pessoas defendendo que você coma cada vez menos, as pessoas defendendo métodos extremos pra você compensar o que comeu, idealizando um corpo cada vez mais magro, abrindo mão de massa muscular de todos os jeitos. E tudo isso vai moldando uma ideia, uma visão de que você deve se restringir o máximo possível pra você ter resultado, pra você ser uma pessoa de virtude, uma pessoa disciplinada. Já falei muita coisa, já me perdi do roteiro, então, porra, calma aí. Meu nome é Lucas Pereira, eu sou nutricionista esportivo e comportamental e também sou estudante de psicologia. Por aqui eu falo bastante sobre corrida, sobre emagrecimento, sobre suplementos, sobre comportamento. Então, se até agora o vídeo agregou pra você, deixa o like aqui, por favor, e se inscreve no canal. Veja os outros vídeos que tem aqui, porque tem muita coisa interessante, sempre embasada em ciência, sempre com o objetivo de trazer algo útil pra sua vida. E por falar em redes sociais, eu tenho Instagram também, por lá você consegue ter mais contato comigo, eu posto stories diariamente, e eu prometo pra você que eu não sou esse tipo de profissional que vai te passar uma lista enorme de manipulados, que vai fazer terrorismo alimentar, que vai te empurrar suplemento que não funciona, nada disso. Por lá você vai encontrar vida real, muito treino e conteúdo de qualidade. E aí chega o final de semana, você tá naquele momento de descanso, você vai encontrar amigos, vai encontrar sua namorada, vai encontrar familiares, e você, muitas vezes, como eu falei anteriormente, tá cansado de dizer não, tá cansado de se restringir ao extremo. E além de tudo isso, seus recursos cognitivos já estão relativamente esgotados. Chega aquele momento em que você não consegue resistir. E acontece exatamente isso aqui. Vou compartilhar a tela com vocês, que eu fiz um desenho aqui pra exemplificar. Tamo aqui na telinha de novo. Eu sei que quem é antigo aqui no canal conhece essa tela e gosta muito, porque aqui eu consigo ser ainda mais didático. Então, vamos lá. Cara, esse é um padrão muito comum, porque o que acontece? É aquilo que eu te falei, você tá nessa restrição aqui absurda, de segunda a sexta. Porém, o seu recurso cognitivo é reduzido e, cara, no final de semana, principalmente se você é uma pessoa que gosta de cerveja, fica complicado. E aí, eu coloquei aqui
2.300 calorias de superávit sábado e domingo. Cara, sem colocar na cabeça que consumir calorias é muito mais fácil que gastar. Então, facilmente, você pode ultrapassar essas 4.600 aqui, sabe? E aí, só fazendo uma conta de padeiro aqui, vamos lá. Se você teve o déficit de 700 calorias de segunda a sexta, então você restringiu. Eita, tá muito grande essa letra aqui, né? Vou abaixar um pouco. Vou botar em vermelho aqui também para diferenciar. Então, o que acontece? Você restringiu 3.500 calorias e se permitiu, entre algumas aspas, né? 4.600 calorias. Por isso, você fica estagnado. Cara, isso aqui é tão comum, vocês não têm ideia do quão comum é isso aqui, gente. Porque as pessoas querem fazer as coisas mais rápido do que elas precisam ser, inclusive pessoas que têm acompanhamento, tá? É normal eu estar com a pessoa, passar o planejamento pra ela, e ali a pessoa chegar e comer ainda menos do que eu tô colocando. Porque as pessoas confundem um grande volume de comida com um grande número de calorias. Então, nem sempre é a mesma coisa. E aí você faz um esforço danado de segunda a sexta para chegar aqui, mas no final de semana você consome isso, ou até mais. O que prejudica muito você. Porque o que acontece? Nesse período aqui, ó, você tá numa restrição calórica e você não treina bem. No começo, isso não acontece tanto. Agora, se você é aquela pessoa que tá tentando emagrecer há muito tempo, muito provavelmente seu treino vai piorar. Quanto mais restrição, pior o treino. E é muito complicado porque nesse período aqui de sábado e domingo, você muito provavelmente vai acabar descansando, então você não vai aproveitar essa energia extra. E aí a chance de você acabar realmente lentificar o seu processo de perda de gordura acaba sendo muito grande. E, infelizmente, você entra naquele ciclo que não tem fim, né? Você continua se culpando, então aqui tem culpa por causa de uma falha, aí você volta aqui para tentar outra semana, mas você não consegue porque você tá desmotivado, você tá ali há alguns meses tentando fazer dieta e não consegue, aí você se culpa de novo por conta da falha, você vai tentar, mas vai ser ainda mais difícil conseguir. E enquanto tudo isso acontece, você ainda tem aquela falsa sensação de controle. Parece que você está no foco, mas apenas está se enganando. Deu uma pesadinha no clima agora, né? Mas isso é pra vocês refletirem, pra vocês terem ideia de que não necessariamente você precisa reproduzir aquilo que aquela blogueira, que aquele blogueiro tá fazendo na internet. Que você tem a sua realidade, que você tem as suas peculiaridades. Mas fazer esse tipo de coisa é o que vende. Esse tipo de extremismo, esse tipo de culto a uma disciplina super avançada, inquebrável, é o que mais vende. Por isso que é o que você tenta fazer. Muito provavelmente você tentou fazer o básico bem feito poucas vezes na sua vida. Bom, e eu trouxe vários problemas aqui pra vocês. Falei que essa é a pior forma de fazer dieta, a pior forma de mudar os hábitos alimentares. Então, como fazer isso da forma correta? O que eu proponho é que você coloque mudanças graduais na tua rotina e adote o seguinte princípio: você vai dificultar o máximo possível aquilo que você não quer manter e você vai facilitar aquilo que você quer fazer a mais. Dando exemplos práticos, a barreira para você pedir um fast food, para você deixar de treinar, para você ficar 8 horas por dia no celular, tem que ser bem grande. Agora, a barreira para você treinar, a barreira para você comer mais frutas e vegetais, para você desenvolver outras formas de regular suas emoções, desenvolver outras formas de aproveitar o seu tempo livre, tem que ser bem pequeno. Você tem que facilitar esse tipo de coisa. E criar barreiras grandes não significa eliminar esse tipo de comportamento de primeira. Se você é aquela pessoa que pede fast food 5, 6 vezes por semana, tenta colocar uma meta de pedir 2. Mas para pedir 2 vezes na semana, você deve organizar a sua alimentação. Então o primeiro passo é que você se organize. A barreira para organização tem que ser mais baixa, ou seja, você deve ter tempo para preparar, você deve ter os alimentos em casa para que você consiga cozinhar, para que você não precise recorrer ao fast food. Isso automaticamente vai reduzir a sua exposição a alimentos hipercalóricos e que dificultam o seu controle. Vale lembrar que isso tudo fica muito fácil quando você tá em um contexto que favorece isso. Eu não vou ser hipócrita de falar por uma mãe que tem 3 filhos, passa 3 horas por dia no transporte público e trabalha na escala 6x1, que ela deve, usar menos o celular, que ela deve comer menos ultraprocessados. Mesmo que eu saiba que ela precise fazer isso para o bem da saúde dela, eu sei que é uma barreira muito grande para que ela consiga mudar isso. Então, se você tem um contexto minimamente favorável, busque melhorar ainda mais ele. Cuida mais do seu sono, reduz um pouco o seu tempo de tela antes de dormir. Uma medida que é relativamente drástica, mas você pode excluir o aplicativo de delivery e baixar ele só quando você realmente tem a intenção, quando você quer fazer aquela refeição livre. Você pode também filtrar as pessoas que você segue, para você não ficar nessa de terrorismo alimentar, para você não querer ficar gastando milhares de reais em suplementos que não funcionam. Você pode se matricular naquela academia que é perto da sua casa, ao invés de querer ir naquela super badalada que você tem que pegar um ônibus, que você demora meia hora para ir. Você pode arrumar sua roupa de treino na noite anterior, porque você sabe que quando acordar vai bater aquela preguiça. Ou seja, você deve modelar o ambiente que você vive aos poucos, para que fique ainda mais fácil você estabelecer esses novos hábitos. E sempre tendo
tendo consciência de que a sua realidade é única. Então, se você tá em um momento muito estressante da sua vida, que você tá trocando de emprego, que você acabou perdendo algum ente querido, que você tá passando por uma mudança muito grande na sua vida, com certeza vai ser muito mais difícil implementar hábitos novos nesse contexto que você tá mais estressado, em que você tá mais vulnerável, em que você tá dormindo pior, provavelmente. E uma coisa que, cara, eu quase não vejo ninguém falando sobre isso. O pessoal sempre fala de, se você não tem controle com o chocolate, você deve retirar ele da sua vista. Você não pode ter ele em casa, não pode ter na geladeira, na despensa. Em partes, isso é verdade. A gente sabe que quando você não tem um autocontrole bem estabelecido, fica muito difícil você ficar se segurando a todo momento. E que, mais cedo ou mais tarde, você vai acabar comendo aquilo em quantidades maiores. De forma inicial, assim como eu falei com o lance de aplicativos de delivery, isso é válido sim. Mas a gente tem que entender que eu, nem você, vivemos em cavernas. Você não vai conseguir se abster de bebida, de chocolate, de batata frita, de hambúrguer, de uso de rede social, de balada, cara. Dificilmente você nunca mais vai ter acesso a esse tipo de coisa. Então, o conselho que eu dou pra você, que eu aplico na minha vida e que eu sempre recomendo pro meu time de pacientes também, é que, cara, depois de um tempo que você se sente mais confiante pra ter autocontrole, pra fazer decisões melhores pros seus objetivos de longo prazo, você deve aceitar as exposições graduais que aparecem na nossa vida. Então, assim, se você tem amigos que você não vê há muito tempo e eles chamaram pro bar, você tá querendo beber menos? Você já não foi há um tempo, você provavelmente já não tem aquela urgência toda de encher a cara no final de semana. Então, cara, vai lá, tenta ver como você vai se comportar, analisa o que foi fácil, o que foi difícil, onde você evoluiu, onde ainda precisa melhorar. Dessa forma, você vai manter seus laços sociais e vai ter uma ideia de como você consegue se comportar frente a essas situações. Para a comida, a mesma coisa, gente. No seu ambiente de trabalho, provavelmente, sempre tem aquela pessoa que te oferece chocolate. Você não vai conseguir fugir dela. Então, quando você puder, tenta comer só um pouco. Tenta ver se você consegue parar com 3 quadradinhos, com 2 bombons, alguma coisa assim. A ideia principal de mudar os hábitos alimentares é que você consiga ter autonomia para fazer boas decisões para você. Decisões que conversam com um futuro em que você tem saúde, em que você tem autonomia, em que você consegue aproveitar a sua vida. Para viver bem, ter uma vida tranquila. A mudança de hábitos alimentares não diz sobre recusar sempre o chocolate, para você nunca comer uma pizza com seus amigos, com a sua namorada, com a sua família. Quem é do time sabe que eu sempre trago essas reflexões, que eu sempre trago esse objetivo final de que você deve ter autonomia na sua alimentação para que você consiga fazer escolhas saudáveis sozinho em algum momento. E se você cansou de tirar tudo que tu gosta, se você cansou de se esforçar muito e não ver resultado, talvez você precise de um acompanhamento mais direcionado. Talvez você precise de alguém monitorando semana a semana, fazendo ajustes pontuais conforme seus treinos e sua rotina pedem. Se você acha que é hora de mudar, aqui na descrição tem o link do meu site. Lá você consegue chegar no WhatsApp e trocar ideia diretamente comigo. A gente vai analisar a tua situação, resolver teus problemas e criar um método sustentável para você. E se você tá aqui até agora, espero muito que tenha gostado do vídeo, espero que o vídeo tenha agregado para você. Compartilha com aquele amigo, com aquela amiga, com aquele familiar, com aquela pessoa que você conhece que tá sempre reclamando da dieta, sempre falando que dieta não funciona para ela. Talvez ela só tenha uma visão errada sobre o que é uma alimentação saudável. E esse conteúdo pode ser exatamente o que tá faltando para essa pessoa virar a chave. Não esquece de se inscrever aqui no canal também, tô sempre trazendo conteúdo novo. E é isso, muito obrigado, até a próxima.